Uma explosão chocante abalou o Irã após os Estados Unidos declararem que sua campanha aérea contra seu inimigo mortal havia terminado, o que surpreendeu profundamente as autoridades iranianas. Por isso, nenhuma grande questão agora paira não só sobre a liderança do Irã, mas também sobre o mundo inteiro. Quem é o misterioso inimigo secreto que os atacou depois que os Estados Unidos declararam que sua ofensiva havia terminado? Além disso, devido à crescente discussão de que o Irã fará de tudo para matar Trump, Trump já teria preparado as Forças Armadas dos Estados Unidos com milhares de mísseis que seriam lançados pelos Estados Unidos caso o Irã conseguisse assassiná-lo, para destruir completamente o país. E acima de tudo, o filho de Khamenei, que agora é o Ayatollah, fez uma promessa de vingar a morte de seu pai. Esses sinais indicam que a guerra persiste e a situação no Irã se complica, já que Israel estaria pronto para atacar de novo. É isso que vamos discutir agora, só aqui no Mr. Good Vibes Shorts. Isso aí. Por volta das 6h30 da manhã, horário do Irã, na quinta-feira, o Comando Central dos Estados Unidos anunciou que a fase mais recente da operação americana havia terminado. De acordo com o relatório deles, cerca de 90 alvos foram atingidos em ataques aéreos consecutivos. Pouco depois desse anúncio, um oficial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos voltou a garantir que não haverá mais ataques aéreos a serem realizados pelos Estados Unidos após a última operação. Mas quase ao mesmo tempo desse anúncio, começaram a surgir relatos da mídia estatal iraniana de que fortes explosões foram novamente ouvidas em Bushehr, Abbas, Chabahar, Sistan e Baloquistão, assim como em outros locais estratégicos no sul do Irã. Em apenas alguns minutos, o céu voltou a se iluminar devido a uma nova série de ataques aéreos que nenhum país assumiu a responsabilidade. A situação ficou ainda mais misteriosa porque até mesmo Israel, que já realizou várias operações contra o Irã no passado, permaneceu em silêncio. Na maioria dos ataques anteriores, Israel assumia rapidamente a responsabilidade, mas desta vez não houve nenhuma declaração oficial. Os Estados Unidos afirmam que sua operação já terminou. Se não foram eles nem Israel, quem mais teria capacidade para um bombardeio tão amplo no Irã? A tensão aumenta ainda mais porque as explosões aconteceram enquanto o Irã se preparava para o funeral de seu ex-líder supremo assassinado, o Ayatollah Ali Khamenei. Um dia que deveria ser dedicado ao luto e à demonstração de unidade, foi de repente envolto por um novo medo. No momento, 3 possibilidades estão sendo discutidas por analistas militares. Pode ter sido uma operação secreta de Israel, pode envolver um ou mais países da região do Golfo que já foram alvos de mísseis iranianos, ou pode ter sido uma operação conjunta dos aliados dos Estados Unidos que escolheram deliberadamente não deixar rastros. Mas até agora ainda não há evidências concretas de quem está realmente por trás dos bombardeios que mais uma vez abalaram o Irã. E enquanto essa pergunta permanece sem resposta, cresce ainda mais o temor de que a próxima explosão possa não ser apenas uma operação secreta, mas o início de um novo capítulo da guerra no Oriente Médio. Com o mistério aumentando, cresce a suspeita entre analistas de que talvez não só Estados Unidos ou Israel estejam em guerra direta com o Irã. Pela primeira vez em muitos anos de medo, está sendo discutida seriamente a possibilidade de que um ou mais países árabes da região do Golfo estejam secretamente realizando suas próprias operações contra o Irã, mas até agora ainda não houve nenhuma admissão oficial de ninguém. Isso também não é apenas especulação. Durante o auge da guerra nos últimos meses, já houve alguns ataques aéreos no Irã que ninguém assumiu a responsabilidade. Posteriormente, de acordo com relatos de autoridades, ficou claro que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos também realizaram ataques aéreos limitados depois que o Irã bombardeou suas instalações de energia. Por isso, muitos questionam se estão apenas repetindo a mesma estratégia. Eles retaliam, mas evitam admitir isso para não desencadear uma guerra ainda maior em toda a região. Embora não tenha apontado diretamente para funcionários do governo do Irã, um membro do parlamento iraniano fez um forte alerta contra os Emirados Árabes Unidos, acusando-os de terem um papel secreto no apoio à campanha dos Estados Unidos contra eles. Segundo especialistas, é inevitável que o Irã desconfie dos Emirados Árabes Unidos, devido à capacidade deles de realizar ataques aéreos com seus aviões modernos. Os Emirados Árabes Unidos permanecem em silêncio sobre isso. O mesmo acontece com a Arábia Saudita, que outros oficiais iranianos também suspeitam ter realizado os bombardeios. Há um motivo para as suspeitas recaírem logo sobre os Estados Árabes do Golfo. Devido à intensidade das operações dos Estados Unidos, o Irã respondeu imediatamente lançando novos mísseis contra alvos em outras partes do Oriente Médio, incluindo Bahrein, Jordânia, Kuwait e Catar.
Sirenes de alerta de mísseis soaram nos 4 países e moradores correram para abrigos antiaéreos. De acordo com relatos, um civil ficou ferido no Kuwait enquanto seus sistemas de defesa aérea tentavam derrubar os mísseis que se aproximavam durante o ataque do Irã. Logo depois, o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, viajou imediatamente para o Kuwait para se reunir com o emir do país. Ao mesmo tempo, os líderes dos estados do Golfo também realizaram conversas. Enquanto isso, continua a coordenação com o Catar e o Paquistão, que atuam como principais mediadores nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Embora não tenham divulgado detalhes sobre a conversa, está claro que o nível de preocupação em toda a região é elevado. Enquanto isso, a situação ficou ainda mais tensa após a declaração de Ismail Qusari, membro do parlamento iraniano e ex-comandante da Guarda Revolucionária. Ele acusou os Emirados Árabes Unidos de atuarem nos bastidores em operações secretas contra o Irã. Ele também alertou que os Emirados Árabes Unidos pagarão por sua suposta colaboração com Washington. O Irã não apresentou provas da acusação, enquanto o governo dos Emirados Árabes Unidos segue em silêncio. Por isso a situação se complica. Enquanto as acusações seguem, nenhum país assumiu responsabilidade pelos ataques aéreos que novamente abalaram o Irã. E a cada hora que passa sem uma resposta clara, cresce o temor de que mais países estejam silenciosamente envolvidos na guerra, um cenário que pode expandir o conflito além do que o mundo inteiro esperava. Apesar disso, outra grande notícia tornou a situação ainda mais grave. O próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi quem disse que o cessar-fogo estabelecido sob o memorando de entendimento assinado no mês passado já terminou. Em outras palavras, não existe mais nenhum acordo temporário em vigor que impeça o reinício dos combates. Mas junto com sua declaração firme veio uma mensagem surpreendente. Segundo Trump, os Estados Unidos ainda estão abertos a continuar as conversas caso o Irã queira prosseguir. Ele também disse que Teherã teria pedido para continuar as negociações e Washington concordou em realizar novas conversas técnicas para tentar encontrar uma solução para a crise. Isso mostra a situação incomum no Oriente Médio atualmente. Por um lado, ambos os lados estão trocando bombardeios novamente. Por outro lado, eles continuam procurando maneiras de evitar uma guerra que pode se expandir, enquanto se preparam para novas negociações. A delegação do Irã chegou a Omã, um país que há muito tempo serve como principal mediador entre Teherã e Washington. Mas enquanto os diplomatas se preparam para as negociações, uma cena diferente pode ser vista dentro do Irã. Milhares de pessoas se reuniram para o funeral do ex-líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, que morreu em um ataque realizado pelos Estados Unidos. O funeral, que deveria ser um símbolo de luto, tornou-se um palco de intensa raiva e apelos por vingança. Enquanto os apoiadores levantavam suas bandeiras, muitos também repetidamente exigiam que os responsáveis pela morte de seu líder fossem responsabilizados. Mas a mensagem do novo líder supremo, Mustafa Khamenei, foi ainda mais forte em sua declaração oficial, prometendo vingar o sangue de seu pai e de todos os iranianos que morreram nas 2 guerras contra os Estados Unidos e Israel. Ele disse que os responsáveis não escaparão de sua responsabilidade e que chegará o dia em que pagarão pelo que fizeram. Esse tipo de declaração reforça o temor de que esta não seja a última fase do conflito. O Ministério da Saúde do Irã divulgou o número atualizado de mortos e feridos após o último ataque aéreo dos Estados Unidos. De acordo com o relatório deles, 17 pessoas morreram e 150 ficaram feridas após várias cidades e alvos importantes dentro do Irã serem atingidos. 12 dos feridos precisaram passar por cirurgia, enquanto mais de 100 foram levados às pressas para os hospitais. Para o Irã, isso é uma prova clara de que continuam sofrendo apesar das conversas de paz. O que agrava ainda mais a crise é a dúvida sem resposta, se o último ataque confirmado foi feito pelos Estados Unidos. E Washington deixou claro que não realizaram mais nenhuma operação depois disso. Afinal, quem realmente realizou a nova série de bombardeios enquanto era enterrado o líder mais poderoso do Irã? Por isso, até agora, a verdadeira autoria das explosões continua envolta em mistério. Um mistério que pode determinar se a paz realmente retornará ou se uma nova fase da guerra irá explodir de vez. Apesar desses acontecimentos, a tensão voltou a subir depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu um dos seus mais fortes avisos contra Teherã. O motivo disso foram os relatos emergentes de novas ameaças contra sua vida, após os apelos ouvidos no funeral de Ayatollah Ali Khamenei e as informações de inteligência compartilhadas por Israel sobre um suposto novo plano iraniano de assassinato contra ele.
Em uma longa mensagem no Truth Social, Trump disse que se o Irã decidir matá-lo, isso não será respondido apenas com um ataque limitado. Segundo ele, 1000 mísseis estão prontos, carregados, e milhares mais estão preparados para serem lançados se necessário. Ele acrescentou que já deu as ordens necessárias para o exército americano e que as forças armadas dos Estados Unidos estariam prontas para destruir todos os locais do Irã, caso Teherã execute qualquer plano contra ele. Essa é uma declaração que imediatamente se tornou o centro das discussões em todo o mundo, pois mostra que Washington está preparado para responder com força massiva, mesmo a uma única tentativa de assassinato. Mas essa não é a única ação dos Estados Unidos. Junto com as ameaças, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também impôs novas sanções contra o financista Ali Ansari, acusado por Washington de administrar uma ampla rede financeira que supostamente beneficia o novo líder supremo, Mustafa Khamenei, e outros altos funcionários do regime. De acordo com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, eles continuarão usando todos os meios para cortar o acesso dos líderes do Irã ao sistema financeiro internacional. Logo depois, o Irã respondeu, segundo o ministro das Relações Exteriores Abbas Ar, comunicando que as novas sanções são uma clara violação dos Estados Unidos ao memorando de entendimento que eles haviam acordado no mês passado. Ele afirmou que o Irã cumpre suas obrigações e acusou Washington de violar o acordo. Para Teherã, será difícil haver uma negociação real se os Estados Unidos continuarem aumentando a pressão econômica, enquanto dizem que ainda estão abertos à diplomacia. Neste ponto, a situação ficou ainda mais contraditória. De um lado, tanto os Estados Unidos quanto o Irã dizem que ainda querem encontrar uma solução pacífica. Por outro lado, as ameaças de retaliação total continuaram. Sanções aumentam e ainda não há responsáveis identificados pelos bombardeios misteriosos no Irã. Enquanto os diplomatas continuam à mesa de negociações, caças, mísseis e operações de inteligência também estão em ação nos bastidores. E enquanto cada lado se prepara para seu próximo passo, uma pergunta se torna ainda mais importante. Ainda é possível salvar a diplomacia ou apenas uma decisão errada separa o Oriente Médio de uma guerra mais ampla que ninguém poderá controlar? Apesar das ameaças intensas, alguns diplomatas ainda mantêm a esperança de que uma guerra mais ampla possa ser evitada. Enquanto isso, os mediadores continuaram seus esforços para aproximar novamente os Estados Unidos e o Irã. De acordo com alguns relatos, autoridades iranianas admitiram em particular a interlocutores de Washington que um grupo de linha dura pode ter cometido um erro ao decidir atacar navios comerciais no Estreito de Hormuz, uma ação que só alimentou novas notícias de ataques. Apesar de não haver confirmação oficial do Irã, isso revela divergências dentro do governo iraniano sobre como lidar com a crise. Mas enquanto tentam reviver a diplomacia, a pressão dos Estados Unidos continua aumentando. Além das novas sanções, as Forças Armadas dos Estados Unidos permanecem pronto caso haja outro ataque contra suas tropas, aliados, especialmente contra o próprio presidente Donald Trump. Por outro lado, o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, também não recuou em sua promessa de vingar a morte de seu pai e de todos os iranianos que morreram nas duas guerras. Isso significa que, mesmo com negociações acontecendo nos bastidores, a possibilidade de o conflito voltar a explodir continua alta, a qualquer momento. Apesar dos acontecimentos recentes, ainda existe uma pergunta sem resposta clara, e à medida que cada dia passa sem que ninguém admita quem realmente atacou secretamente o Irã, cresce ainda mais o temor de que alguns países já estejam participando silenciosamente da guerra, sem informar o resto do mundo. E é por isso que a situação no Oriente Médio continua extremamente perigosa. Quando não está claro quem está atirando, a possibilidade de uma retaliação equivocada é maior. Uma única acusação errada pode abrir uma nova frente de guerra. Um único relatório de inteligência errado pode levar um país a retaliar contra o inimigo errado. E quando isso acontece, não só os Estados Unidos e o Irã podem se envolver, mas também Israel e alguns países árabes que há muito tempo estão no meio das tensões na região. No momento, o mundo inteiro está focado em Omã, onde diplomatas tentam salvar o que resta da esperança de paz. Enquanto isso, radares, satélites e agências de inteligência seguem monitorando o espaço aéreo do Irã, aguardando por uma nova explosão cuja autoria mais uma vez ninguém deve reivindicar. Até agora continua sendo um mistério quem está por trás dos ataques aéreos que mais uma vez abalaram o Irã. E se esse mistério não for esclarecido em breve, a próxima explosão não será apenas parte de uma operação secreta, mas o início de uma guerra maior do que o mundo inteiro espera.
E como sempre, quem sofre são as pessoas inocentes, especialmente os que já passam por dificuldades em várias partes do mundo, incluindo as Filipinas. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal. Assista também aos vídeos à direita para gastar ainda mais do seu tempo. Ha 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 ha.